Nesse vídeo eu quero chamar a atenção para os erros que normalmente se cometem quando se pretende responder à pergunta: a mulher pode ser ordenada ao ministério pastoral? Primeiro erro: não compreender o que é um período normativo. Segundo erro: não conseguir perceber a diferença entre a mulher de antes da queda da mulher de depois da queda. Terceiro erro: usar como norma a condição da mulher de depois da queda, ou seja, a mulher que está debaixo de maldição. Quarto erro: usar como modelo o sacerdócio araônico. Nesse sacerdócio, nem o Senhor Jesus poderia ser incluído. Para pertencer ao sacerdócio, era necessário ser da tribo de Levi. Quinto erro: não compreender o lugar da autoridade. Por conta desse erro, se o homem é o chefe da família, a mulher não pode ser pastora. Se esse princípio for aplicado, deveríamos supor que um pastor pode entrar numa indústria e dar ordens ao membro da sua igreja que trabalha lá. Por esse mesmo princípio equivocado, se o pastor da igreja é o porteiro da empresa, trabalha como porteiro numa empresa, o dia que o dono da empresa se converter, ele não poderá mais ser o pastor. Sexto erro: fazer o que fez o reverendo Augusto Nicodemos, usando ideologia cristã para combater ideologia mundana. Sétimo erro: não perceber que o Senhor Jesus era judeu, os apóstolos eram judeus e, portanto, a inclinação de todos era judaica, naturalmente. Oitavo erro: não perceber que a igreja primitiva estava todo dia no templo ou nas sinagogas, portanto, sujeita às leis do templo e sujeita às leis das sinagogas dos judeus. Nono erro: ignorar que por vários anos nem os judeus viam os cristãos como um povo distinto. Décimo erro: dizer que Jesus e os judeus, ou melhor, Jesus e os apóstolos, não escolheram nenhuma mulher para o grupo dos 12. Bem, eles também não escolheram ninguém que não fosse judeu. Também não escolheram nenhum negro, ainda que na igreja em Antioquia houvesse um irmão negro que era profeta e era doutor. O nome dele é Simeão Níger. Se o fato de o Senhor e os apóstolos não haverem chamado mulheres é suficiente para não ordená-las ao ministério pastoral, então, nessa mesma lógica, negros não devem ser ordenados, mesmo bem qualificados, como era Simeão, chamado Níger. 11º erro: cindir o texto, escolhendo partes que interessam e descartando as que não interessam. Se é dito que uma mulher não pode ser ordenada pastora, porque a Escritura diz que elas devem estar caladas e que é indecente que falem, então as mulheres não podem cantar na igreja, nem pregar, nem dirigir cultos, nem outros trabalhos de quaisquer natureza, nem profetizar ou falar em línguas. Devem estar caladas. 12º erro: ignorar que, novamente, a chave hermenêutica que abre o texto está no próprio texto. Em 1 Coríntios 14, o final do versículo 34 esclarece que o mandamento é para os que estão debaixo da lei. 13º erro:
ignorar o significado do que diz Atos 21 e 30, quando Paulo é expulso e logo as portas do templo são fechadas. 14º erro: ignorar o que Paulo disse quando se referiu às igrejas dos gentios, em Romanos 16, 4. 15º erro: ignorar o viés dos tradutores e editores bíblicos, quando é para referir a diaconia de Febe ou a existência de mais apóstolos, além dos 12. O 16º erro: ignorar que Paulo chama Febe de protetora. 17º erro: desprezar o que Paulo diz em relação a Júnia, em Romanos 16. 18º erro: ignorar que o relato bíblico mostra que houve um giro de autoridade entre Barnabé e Saulo, que depois os apresenta como Paulo e Barnabé, o mesmo acontecendo com Áquila e Priscila, que se tornam Priscila e Áquila. 19º erro: não perceber que o Senhor Jesus repetidamente elevou a mulher a um status que você não encontra parâmetros, a não ser antes da queda. 20º erro: ignorar o que diz a Escritura sobre a igreja, e é o que nós veremos no próximo e último vídeo desta série.